7 de agosto. O entendimento nunca lhe trará a paz. É por isso que eu instruí a confiar em mim, não no seu entendimento. Os seres humanos têm um apetite voraz por tentar descobrir as coisas em busca da sensação de que tem controle sobre sua vida. Mas o mundo o presenteia com uma série infinita de problemas. Assim que você domina um conjunto de obstáculos, surge logo outro para desafiá-lo. O alívio que você anteviu é breve. Em pouco tempo, sua mente estará acelerada novamente, procurando o entendimento, o domínio, em vez de procurar por mim, que sou seu mestre. Salomão, o mais sábio dos homens, nunca conseguiu se contentar com a paz. Seu vasto conhecimento resultava numa sensação de futilidade e não em satisfação. Por fim, ele se perdeu e sucumbiu à vontade de suas esposas, adorando a ídolos. Minha paz não é um objetivo ilusório, oculto, no centro de algum labirinto complexo. Na verdade, você está sempre envolto na tranquilidade que é inerente à minha presença. Quando olha para mim, conhece essa preciosa paz. Vamos mentalizar a presença dos nossos amigos benfeitores, Jesus, nosso divino mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, amigos benfeitores e, acima de tudo, Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso. Jesus querido, amigo de todas as horas, agradecemos por essa oportunidade tão valiosa, pois estamos aqui reunidos em Teu nome, queremos aprender mais um pouco, queremos ser Seus seguidores, Senhor. Nos inspire, nos auxilie, para que possamos alcançar e praticar esses Seus ensinamentos. Que a Sua luz e a Sua paz nos abracem nesse instante, nos envolvendo, enchendo os nossos corações de paz, de amor, para que possamos transbordar onde quer que formos, onde quer que passamos, transmitindo o Teu amor, a Tua serenidade. Precisamos desse auxílio, Mestre. Sozinhos não conseguiremos. Contamos com Tua presença, nos conduzindo, nos orientando. Fique conosco agora e em todo sempre, assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. Vai, Amanda. Obrigada. Vamos ver. Aproveitar. Capítulo 19. A fé transporta montanhas, o poder da fé. Eu vou ler o item 1 e o 2, e se vocês acharem que deva ir seguindo em frente, vocês me falam. Hein, Amanda, é curtinho, pode ler até o 5. Posso? Então tá, então vou ler direto até o 5, aí depois a gente comenta. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças
torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente, no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez, que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. Agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal é o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhas fé. Bom, eu acho que sempre que a gente vai falar de fé é um terreno tão particular, tão fértil, que eu acho que cada vez a experiência da fé, ela muda a cada acontecimento nosso. Principalmente quando a nossa fé é testada. Muitas vezes a gente lê, a gente passa por situações que demandam uma fé, eu não sei se eu vou me fazer clara, menos robusta. Tipo, quero passar no concurso, estou estudando, tenho fé que vou passar. Meu filho morreu. É a minha fé nisso. Por isso que, assim, tem a fé da gente transportar nossas montanhas, mas conforme ele estiver evoluindo, muitas vezes essas montanhas elas se tornam maiores e desafiadoras, e que por isso que a fé é uma semente. A gente tem que ir regando, tem que ir cultivando, tem que estar aqui presente, tem que estar aberto, porque a gente vai passar por situações que vão testar a nossa fé. E assim,
se a fé... Eu acho que a gente tem que sempre buscar regar a fé do outro e a nossa. Mas, dependendo do momento que a gente está passando, a gente pode ter um momento de inverno na nossa fé. Se for fazer uma metáfora de que a fé é uma semente, é uma planta, e assim como nós somos de natureza e passamos por invernos na vida, pode ser que tenha momentos na nossa vida que a fé passe por esse inverno. Mas no inverno, quando parece que as coisas estão mais secas, normalmente é quando as raízes elas crescem para baixo e criam base. Então, a dor, ela aproxima a gente de Deus. Quando for florescer de novo, provavelmente essa fé vai vir ainda mais madura e mais robusta. Assim, eu acho que é bom a gente ter esse olhar realista para a fé. Eu não sei se quem tem visto as passagens de fé está tendo esse olhar, mas eu passei por algumas perdas recentes e duras e que levam à mudança de rotina de muitas pessoas. E eu não questionei a minha fé, mas a gente questiona entendimentos que a gente tem. E eu vi que, nesse momento, começaram a vir mais mensagens sobre fé. E eu estou procurando olhar para esse momento como um momento de oportunidade de me aproximar mais de Deus, mesmo que meus entendimentos tenham sofrido um estremecimento. Acho que Deus entende isso também. Por isso que, nesse momento, eu acho que a gente tem que... É o momento da gente regar nossa fé, entendendo que esse momento vai passar, entendendo que, às vezes, a fé para uma determinada coisa pode ser questionada para outra, e isso não é por acaso. Então, tomara que a minha continue transportando montanhas, e agora novas montanhas. Acho que é um pouco isso. Muito lindo tudo o que você falou, eu concordo plenamente. Por isso que é tão importante a gente sempre continuar estudando, né? Como você falou, regando a sementinha, para a gente poder lembrar disso nos momentos de dificuldades, porque realmente é muito fácil ler, é muito fácil interpretar aqui, é muito bonito as palavras, mas quando vem a prova, você esquece de tudo, você fica louca, né? Minha mãe passou aí, a irmã dela teve Covid em outro estado, minha mãe quase pirou. Mãe, cadê a mulher que faz evangelho todo dia? Vamos confiar. E ela não conseguia, mas quando acontece, né? Na nossa pele é muito difícil você lembrar de tudo que você estudou e é por isso que é tão importante a gente continuar estudando. A Amanda falou uma frase, regar a fé do outro, né? A gente pode tentar, mas a fé é de cada um e a gente não consegue transmitir, né? Fazer uma transfusão, toma um pouquinho da minha fé. Você pode ali segurar a mão, dar palavras de apoio, tentar de alguma forma colocar alguma sementinha ali, mas você não consegue fazer essa transfusão, né, de fé. Cada um tem a sua. E tudo na vida gira em torno da confiança, né? Desde lá, quando a Amanda falou, eu tenho fé que eu estou estudando, que eu vou passar nesse concurso, até um momento muito mais grave, né? Tudo na nossa vida gira em torno da confiança, que é a fé. Muito bonito esse texto, fala também, né, que é uma analogia, né, que Jesus está ali sempre
educando através de todas as oportunidades que ele tinha. E dizendo que, eu gostei dessa parte, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, né? Isso que a fé desloca, né? O egoísmo, o fanatismo, essas paixões orgulhosas. Então, por isso, a gente tem que estar sempre regando a nossa fé com uma leitura, com o evangelho, com uma palavra, com o pôr do sol lindo que teve hoje. Se conectando, né, com o alto. E fala aqui também, a verdadeira fé se conjuga na humildade, né? Não é na arrogância, na presunção, a confiança em Deus, você confiar em Deus. Porque a vontade divina, ele sabe o que é melhor para a gente, né? Falando friamente, assim, sem estar envolvida em algum problema. Deus sabe o que aconteceu antes, Deus sabe o que vai acontecer, quais são os planos, né? E a gente só está enxergando aqui o agora, por isso é tão difícil, por isso é tão desafiador, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a vontade divina, ele sabe de todas as coisas, né? Por pior que pareça ser nesse momento para a gente, o que a gente está passando, né? Essa última parte aqui, nossa, eu adoro essa última parte, porque fala sobre o magnetismo. Todos nós temos esse poder magnético, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo aqui um pouquinho do magnetismo, que eu estudei um pouquinho lá no FÉ, fiz parte de um grupo de magnetismo, e aí, para aumentar, todos nós temos o magnetismo, né? E Jesus, imagina como era o magnetismo de Jesus. Por isso que ele conseguia fazer uns milagres assim, porque ele tinha muito magnetismo. E como a gente pode aumentar o nosso magnetismo? Fazendo as coisas certas, né? Não fazendo fofoca, como eu sempre já falei aqui, chegou uma fofoca que pare na gente, ser o máximo possível otimista. Tem gente que vive reclamando, vive resmungando, isso abaixa o nosso magnetismo. Então, coisas boas, até na alimentação, né? A gente procurar se alimentar corretamente, tudo isso aumenta o nosso magnetismo. Então, quando a gente tem quando a gente fica com raiva, se a gente não explodir, se a gente guardar aquilo dali aumenta o nosso magnetismo. São várias coisas que aumentam. Então, quando a gente tem o nosso magnetismo bem forte, bem alto, a gente consegue, né, através desse fluido, fazer até uma cura, né? Tinha um grupo de magnetismo lá no FÉ, que pessoas iam lá, e a gente estudava nessa época magnetismo, e aconteceram várias coisas, né? De cura, enfim, foi um momento assim de estudo que eu tive, de estudar magnetismo, que eu gostei muito, que foi muito rico. Porque a gente via na prática o que acontecia, né? Quando a gente se tornava com mais magnetismo, né? Então, eu adoro esses 5 aqui, essa última parte. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de Fátima? Boa tarde, gente. Eu gostei muito da fala das duas, porque eu adorei os 2 exemplos que a Amanda deu e a Suzana complementou o que eu penso, porque assim, eu vejo fé como confiança, né? E a gente só confia naquilo que a gente conhece. Então, por isso é tão importante o nosso estudo, principalmente a gente que tem a felicidade de conhecer a doutrina espírita, que explica tanta coisa para a gente, igual quando a Amanda falou, a fé, quando a gente usa ela para passar num concurso, a gente, quando não consegue, a gente até entende. Agora, quando você está com um filho doente e esse filho vem a falecer, né? Você teve fé, mas aí você perdeu, igual você perdeu a sua chance no concurso, só que a dor é infinitamente maior. E a doutrina, né, os estudos que a gente tem, a gente sabe que aquilo ali vai passar,
né? Você perdeu ele agora, mas vocês vão se reencontrar, entendeu? Ele cumpriu aquela parte e a sua vida vai continuar, e eu acho que foi a Amanda mesmo que falou das raízes, né? Aquilo está te fortalecendo para quando vocês estiverem juntos novamente, numa nova oportunidade, ser tudo diferente, né? Agora, é difícil? É muito difícil. Né? Então, assim, esses encontros do Evangelho, os estudos que a gente faz, a leitura, né, como a Suzana falou, tudo isso é importante para a gente conhecer, né, toda... Ai, meu Deus, esse negócio fica aparecendo. Para a gente conhecer, desculpa, gente, para a gente conhecer as situações que vão se apresentar na nossa vida, né? A doutrina espírita, assim como as outras religiões, hoje em dia dão muita oportunidade da gente conhecer, né, o que é a fé, conhecer quem era Jesus, né, estudar o Velho Testamento para poder entender o Novo. Isso não está acontecendo só na doutrina espírita, está acontecendo em todas as religiões, né? Essa busca de entender o Evangelho, porque assim, a gente está aqui, a gente que é espírita, a gente sabe que está aqui, ó, há milênios reencarnando, né? Alguns de nós estiveram lá naquela época e a gente aprendeu muito pouco, né? Então, assim, a gente vem estudando, lendo, e chegou o momento da gente, espera aí, agora dá uma sacudida aí, vamos colocar na prática. Mas para a gente colocar na prática, não basta ter só a teoria, né? A teoria, digamos, a gente pega o Novo Testamento, que foi o que eu estudei quando eu era católica, quando eu era criança, e você via aquele Jesus que falava de um pai, e aí você via pessoas mais velhas, né, meus pais e tal, usando um Deus punitivo, que era da época de Moisés, e que no Novo Testamento para mim não fazia sentido, então aquilo embananava a minha cabeça, eu não entendia nada. Então, hoje, na doutrina espírita, tendo a oportunidade, que eu faço parte de um grupo junto com a Suzana, que a gente estuda, né, o Evangelho, a gente tem que estudar o Velho Testamento para poder entender o Novo Testamento. E eu vejo, a minha irmã é evangélica e ela está fazendo a mesma coisa na igreja dela. Ela está estudando as leis mosaicas para poder aplicar na escola dominical o Novo Testamento para as crianças. Então, é assim, é aquele conhecimento que a gente leu e tal, mas, assim, para mim entender, eu tenho que ver como é que foi lá atrás. E aí, sim, eu vou conseguir aplicar. E isso é em tudo, né? Então, assim, a doutrina, a própria doutrina espírita, ela também está passando por isso, né? Muita gente só lê o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim que começou a se estudar o Evangelho, né, o Novo Testamento e o Velho, muita gente achou que não tinha necessidade. E agora todo mundo está vendo que há essa necessidade, sim. Que embora aqui esteja tudo peneiradinho, né, tudo prontinho para a gente acaba de ler uma passagem, tem toda uma explicação, a gente precisa ir além disso. E quando a gente vai além, quando a gente conhece, a gente confia mais. E aí a gente consegue fazer melhor no nosso dia a dia. Eu acho que a Amanda foi perfeita no que ela colocou e Suzaninha também. Beijo, meninas. E você também. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Alguém? Silvia. Eu queria dizer que eu adorei tudo que eu ouvi aqui hoje. E às vezes é bom a gente ouvir essa conversa sobre fé, porque realmente tem momentos na vida que a gente duvida da nossa fé. Quando me vem a palavra fé, para mim vem assim, crença em Deus. Isso é ter fé para mim, assim, é a primeira coisa. Eu acredito, acredito. E a gente é livre para a gente acreditar ou não, né? A gente tem um livre-arbítrio. Eu acho que assim, independente da crença que você tem quando é criança e tal, depois de uma certa idade, uma certa consciência, você escolhe acreditar ou não. E ter fé é reconfortante, pelo menos para mim, é aquela crença de que existe algo maior, que existe alguém cuidando de mim. E eu acho que quanto mais velho você fica, e você vai perdendo as pessoas, né, natural, curso natural da vida, pai, mãe, e assim, não tem como, né? Aquele sentimento de que existe alguém cuidando de mim, ou se acontece de desencarnar alguém, existe algo maior cuidando dessa pessoa que não está mais perto de mim. Então, vem com um sentimento reconfortante também, né?
E realmente, você tem aquela fé, você tem que nutrir ela, e é importante a gente estudar no momento difícil. É normal você ter dúvidas. Eu perdi muitas pessoas da minha família uns 2 anos atrás, assim, eu realmente fiquei muito abalada. Hoje é diferente eu pensar na perda que eu tive. Não é uma perda, é uma separação momentânea, né? É diferente do que na hora que aconteceu. Então, assim, esse mês a gente teve que lidar com uma série de coisas práticas do dia a dia, que é quando você tem que dar um destino para os restos mortais de um ente querido, né? E cemitério, tem que fazer exumação, aí você fica meio mexida. E eu só ficava pensando, são só o resto da carne, né? O espírito não está mais ali. É assim, é um outro entendimento. É uma pessoa que é o meu pai, no caso, eu sei que ele está em outro plano. Aquilo para mim não significa muita coisa, mas deixa a gente mexido, né? E eu fiquei pensando, graças a Deus eu tenho os meus irmãos que me ajudam a resolver coisas práticas. Divide um pouco o fardo, né? Então, assim, são pessoas que estão na minha vida. E quando eu penso nisso tudo, de como isso é bom, de como eu ter pessoas para dividir as minhas dificuldades, de ter a minha sobrinha que vem aqui às vezes, ela apareceu aqui na cama para dar um tchau. Os meus sobrinhos, assim, me enchem de alegria, assim, é um amor que eu sinto, que eu penso, gente, eu acredito que existe algo maior. E esse algo maior é Deus. Quando me remete à fé, eu penso nisso. E às vezes, então, assim, a gente está estudando sempre é importante. Não vai fazer um efeito imediato agora, mas vai aos poucos. Aos poucos a gente vai entendendo, por isso é importante a gente estudar. E acho que era isso que eu tinha para falar. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar? Não? Então a gente já vai. Quer falar, Amanda? Pode falar. Eu pensei numa coisa assim, eu concordo com o que a Silvia falou. É sempre bom esse papo sobre fé, porque acho que é tão particular e eu gostei de ouvir a Fátima e vocês também. Mas esse quinto ponto, realmente, a gente vê que ele vai falando, e de repente no quinto ponto ele está falando da gente. A gente sempre fala da fé como uma coisa externa, tipo fé em Deus, fé no alto, fé como se fosse uma fé em algo. E ele chama atenção que a nossa fé também tem que ser ativa, ele tem que ter fé em nós, no que a gente faz. Quem trabalha em centro, já trabalha em um grupo mediúnico de magnetismo, a Su está certa, sabe a diferença que isso faz. Eu já estive em grupo que o dirigente espiritual chamou a atenção, vocês têm que ter mais fé em vocês, quando a gente vai tentar fazer um trabalho diferente, quando você está dando passe. Então, acho que a gente tem que pensar, se vós sois deuses, vós somos nós. A gente tem isso vacilante. É muito mais fácil a gente ter essa fé vacilante do que a fé em Deus. Mesmo que tenha momentos difíceis, a gente vacila mais no que se remete à nossa fé em nós mesmos, em promover grandes coisas, tanto em aspecto material quanto em auxílio, em ser instrumentos de Deus, do que no próprio Deus. Então, acho que cabe a nossa reflexão também, porque eles precisam de nós no mundo físico. E como a gente está auxiliando isso? Porque isso remete a várias questões emocionais, psicológicas, que a gente tem que trabalhar. Qual o trabalho a gente está fazendo para poder melhorar esse aspecto, para ser bons instrumentos da vontade de Deus? Quando é algo que depende da nossa fé e da nossa autoconfiança no trabalho. Então, também acho que a gente costuma dar um desvio, tanta ignorância da nossa parte, às vezes, que a gente dá um desvio desse foco, mas é uma coisa que realmente, quem trabalha com isso sabe o quanto, na verdade, Jesus está chamando atenção para isso, nessa passagem, que os discípulos não tiveram fé neles mesmos. Então, que a gente tem essa reflexão também. Bem lembrado. Amanda, você poderia fazer a prece final? Sim! Bom, então, procurando cada um aqui o seu melhor jeito de se conectar consigo mesmo, com o seu protetor ou protetora, com Deus.
com o universo. Que a gente, nesse momento, tendo consciência de como a nossa fé e a nossa energia promove a cura, o amor, o bem-estar, que nesse momento a gente se coloque como propulsores mesmos, como criadores de uma energia que se eleve, se una e seja usada fluidicamente para todos aqueles que precisam. Como a espiritualidade sabe que nos reunimos nesse momento, buscando a palavra de Deus, que toda a nossa energia que está sendo liberada agora seja usada da melhor maneira para a cura, para a transformação, para um bem-estar, daquela sensação de calma no ambiente que a gente estiver. E assim, nosso Pai querido, nosso amado Mestre Jesus, queremos agradecer por mais esse momento de união, de reflexão, de despertar e redespertar da nossa fé, tanto na vida como em nós mesmos. Queremos pedir por cada um que precise, para que transporte suas montanhas para os amigos que não estão presentes aqui no dia de hoje, que também recebam essa energia, assim como nossos irmãos desencarnados que vêm nos acompanhar. Pedimos a fluidificação da água, os elementos de cura que precisamos, e agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nos reunirmos no dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo, Amanda. Estava inspirada hoje, hein? Vamos Que bom que a gente está aqui junto. Chegou aqui, ó. Arrepiei. 1, 2, 3 e cadê a Fátima? Sorriso! Pronto, pode se mexer. Um beijo. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Obrigada. Fica com Deus.